força. His difference is his integrity. A diferença de Deus é a sua He will integridade. do what he said. Ele fará He will do. o que ele disse, ele He will fará. do what he said. Ele vai He fazer will o que do. ele disse, ele vai fazer. The fascinating thing about miracles A coisa fascinante a respeito de milagres is they never go where they're needed. é que eles nunca vão onde são pedidos ou precisados. They don't necessarily go where people are asking. Necessariamente não vão onde as pessoas pedem, They only happen where there's trust. mas só acontecem onde há Miracles confiança. only happen where there's Os trust. milagres só acontecem onde há confiança. God's only pleasure is to be believed. O único prazer de Deus é que creiamos nele. Without faith, Sem fé, until he is believed, até que ele acreditamos nele. it is impossible for him to be pleasured. É impossível que ele seja aí. God is only obedecido. pleasured O único prazer de Deus when there's trust. é quando há confiança. He wants to be trusted so bad, Ele quer ser confiado de tal so forma, much, tanto that he offers you anything on earth que ele oferece qualquer coisa para ti na terra, if you'll use your faith in him. se você usar a sua fé nele. He is so angry Ele fica tão irado by doubt and unbelief pela dúvida e a descrença that he allows great pain que ele permite grande dor wherever there's doubt and unbelief. aonde existe dúvida e descrença. 12 spies went to Canaan. 12 espiões foram para Canaã. 10 returned with disbelief. 10 retornaram com descrença. They spied out the land for 40 days. Eles espiaram a terra por 40 dias. God was so angry Deus ficou tão irado over their 40 days of doubt por aqueles 40 dias de dúvidas that he let those 40 days of doubt que ele deixou que aquelas 40 dias de dúvidas become the seed se tornassem a semente for 40 years of pain. por 40 anos de dor. Every day of doubt Todo dia de dúvida produced 365 days of losses and pain. produziu 365 dias de perda e dor. What motivated me to get into a faith life, O que me motivou para entrar e ter uma vida de the fé, Word of God, a palavra de Deus, was knowing that my doubts will produce tragedies as quickly as my faith produces miracles. foi saber que a minha dor e dúvida, a minha dúvida iriam produzir tão rápido dor quanto a minha fé vai produzir bênçãos para a minha vida. Every day of doubt is a seed for a tragedy in my future. Cada dia de dúvida é uma tragédia para o meu futuro. God reacts to doubt and he reacts to faith. Deus reage à dúvida e Deus reage à fé. The third reward of the word A terceira recompensa da palavra, it produces a supernatural desire for righteousness. que ela produz um desejo sobrenatural para a justiça. When the word of God gets in you, Quando a palavra de Deus entra em ti, the passion to pleasure him, a paixão para agradá-lo, the passion for obedience, a paixão para a obediência, very critical é crítico that the word becomes habitual in your life. que a palavra se torne algo habitual na sua The only vida. way you can solve any problem O único lugar que você pode resolver qualquer is through the problema wisdom of God's é word. através da sabedoria da palavra de Deus. Isaiah 61. Isaías 61. Turn to Isaiah chapter Vamos abrir 61. a Bíblia em Isaías 61. There are two kinds of people on the earth, Existem dois tipos de pessoas na terra: deliverers and captives. os libertos e os cativos. The minister is called to set people free. O ministro é chamado para libertar as pessoas. We're not called to be friends, Não somos chamados para ser amigos, we're called to set people free. mas chamados para libertar as pessoas. We're not called to understand people, Não somos chamados para entender as we're called pessoas. to break the chains of people. Somos chamados para quebrar as cadeias das pessoas. We're called to set people free. Somos chamados para libertar as pessoas. Captives are consumed with their chains. Os cativos, eles são consumidos pelas cadeias. All they think about is their chain. Tudo que eles pensam é as correntes. They want words of comfort, Eles querem palavras de conforto, not words of deliverance. não palavras de libertação. Captives rarely recognize their deliverers. Os cativos raramente reconhecem os seus The libertadores. Israelites did not recognize the difference of Moses. Os israelitas não reconheceram a diferença de The Moisés. Pharisees did not recognize the difference in Os Jesus. fariseus não reconheceram a diferença em The Jesus. Spirit of the Lord God is upon O me. Espírito do Senhor está sobre mim. The Spirit of the Lord God. O Espírito do Senhor, is Deus, upon me. está sobre mim. What does that mean? O que isso quer dizer? That means I see something others do not see. Quer dizer que eu vejo algo que outros não veem. I see angels Eu vejo anjos
where others see armies. onde outros vejam apenas I fantasmas. hear something others do not hear. Eu ouço algo que outros não ouvem. When the Spirit of God is upon me, Quando o Espírito de Deus está sobre mim, I see the chains that's on the captive. eu vejo a corrente que está no cativo. I see something under my authority. Eu vejo algo debaixo da minha autoridade. In the ministry, No ministério, never forget this. nunca se esqueça You disso. don't think like others. Você não pensa como You don't outros. see what others Você see. não vê o que outros veem. You live in a different dimension. Você vive em uma dimensão diferente. You do not submit to Você satanic authority. não se submete à autoridade satânica. You displace satanic Mas authority. você tira a autoridade When you walk satânica. into a store, Quando você entra numa loja, God is walking into that store. Deus está entrando nesta loja. And God changes the equation of that E environment. Deus muda a equação daquele ambiente. Every room that you walk into, Todo lugar que você entrar, everything is inferior to you. tudo é inferior a você. Everything is submissive to Tudo you. tem que submeter a You ti. haven't been anointed, Você foi ungido, chosen, escolhido empowered, e dado set poder, apart to separado set the captives para free. libertar os cativos. This is critical. É crítico isso. This is important É importante that you see that. que você veja isto. Every man of God, Todo homem de when he Deus, walks into his home, quando ele entra no seu lar, knows that everything in that environment ele sabe que tudo que está naquele must ambiente submit to the authority of the Holy tem Ghost. que se submeter à autoridade do Espírito Santo. Because the Lord hath anointed me Porque o Senhor me ungiu to preach good tidings unto the meek. para levar boas novas aos pobres. He hath sent me. Enviou-me. They do not always call for you. Eles nem sempre chamam por você. Captives do not always call for you. Os cativos nem sempre buscam a ti. Captives do not always recognize Os you. cativos nem sempre te reconhecem. We're sent. Nós somos We're enviados. sent. Enviados. We're sent. Somos enviados. We're sent. Somos We're enviados. sent. Somos We're enviados. sent. Somos We're enviados. sent. Somos enviados. Those 6 verses are powerful. Esses 6 primeiros versículos são The poderosos. first 6 verses of Isaiah 61. Primeiros 6 versículos de Isaías 61. Here's 7 mistakes, Vamos aqui falar sobre 7 common erros. mistakes Erros comuns in the ministry. no ministério. Number 1, Número 1. not accepting Não aceitar, and excelling in the difference of your anointing. não aceitar o acelerar da diferença da sua unção. God loves different. Deus ama a diferença. God creates. Deus He cria. loves new. Ele ama coisa nova. He's addicted to new. Ele é viciado a He coisas says, novas. remember not the former things. Ele diz, não lembre-se do I passado. will do a new thing. Eu vou fazer uma nova coisa. God doesn't do it twice. Não faça 2 vezes. He's a God of new. Ele é um Deus de coisas He novas. loves new. Ele ama o novo. Even his mercies are new every morning. Até as suas misericórdias são novas a cada manhã. So when he created you, Então, quando Ele te criou, he created new. Ele criou novo. There's never been anyone like you Nunca houve ninguém como você from the history of the world. na história da humanidade. That's why nobody understands you. É por isso que ninguém te entende. You are a first. Você é o primeiro. You are authentic. Você é autêntico. You are different. Você é diferente. There has never been a you Nunca before. houve um você antes. Can you accept that? Será que você pode entender, aceitar isto? Similarities A similaridade create comfort, cria o conforto, but our difference decides our reward. mas as nossas diferenças, elas decidem a recompensa. Pastor Alan Carr did not marry his wife Pastor Gidalto Alencar não casou com a sua esposa because she reminded him of another girl. porque ela lembrava ele de uma outra moça. He married her because she was not like other women. Ele casou com ela porque ela não era como as outras mulheres. You go to a restaurant because it's different than another restaurant. Você vai a um restaurante porque é diferente do outro. Have you identified your difference? Será que você já identificou as suas diferenças? When I was 20 years old, Quando eu tinha 20 anos de idade, I watched a Billy Graham crusade. eu assisti uma cruzada do Billy Graham. Thousands of people. Milhares de pessoas. And I thought, E eu pensei, he has no prayer line. ele não fala em línguas. He's not praying for anybody who's sick. Ele não ora por nenhum enfermo. What is wrong with him? O que está errado com ele? All these people are sick. Todo esse povo está Why doesn't doente. he have a prayer line Por que ele não ora em and pray línguas? for the sick? E ora pelos enfermos? It took me a long time E demorou um tempo to grande grasp para entender.
God had given him a different que assignment. Deus deu a ele uma missão diferente. Oral Roberts doesn't teach on the Antichrist. O Oral Roberts não ensina sobre o anticristo. What is your difference? Qual é a sua diferença? What do you love O que é que você ama more than others? mais do que outros? Let's talk about that difference. Vamos falar sobre essa diferença. Because God will anoint your difference. Porque Deus vai ungir a tua diferença. There's something in your life Existe algo na tua that vida God has chosen to use. que Deus escolheu para usar. Your mind, Sua mente, your personality, a tua personalidade, your ability to play, a tua habilidade para tocar, sing, cantar, paint, pintar, supervise, supervisionar, motivate, motivar, administrate. administrar. Are you good with financial? Será que você é bom com as finanças? Have you found Você já encontrou your difference from others? a sua diferença dos outros? Have you embraced it? Você já abraçou isto? Have you decided to excel in your difference? Você já decidiu crescer na sua diferença, acelerar-se aí nessa área? If I say Kenneth Hagin, Se eu falar sobre o nome Kenneth you Hagin, will say faith. você vai lembrar de If I say fé. Benny Hinn, Se eu falar Benny you will Hinn, say healing. você vai lembrar de cura. If I say Muhammad Ali, Se eu falar Muhammad Ali, you will say boxing. você vai lembrar do boxe. If I say Tiger Woods, Se eu falar Tiger Woods, you will say golf. você vai lembrar de golfe. If I say Andre Crouch, Se eu falar André Crouch, you'll say singing. você vai lembrar dos Can you cantores. tell me in one word Será que você pode me dizer em uma palavra what your difference is from people around you? qual é a sua diferença das pessoas ao teu redor? If you cannot tell me Se você não pode me dizer in a single sentence, em uma sentença apenas, you have not yet discovered your difference. você ainda não descobriu a sua diferença. Which means O que quer dizer? nobody is pursuing you for the gift hidden in you. Ninguém está te buscando pelo dom que está escondido em If você. you don't know your difference, Se você não sabe a sua how diferença, do you market your difference? como é que você faz o marketing da sua diferença? If you don't know your difference, Se você não conhece a sua no diferença, one is pursuing you for the solution you contain from God. ninguém pode buscar a você pela solução que você tem da parte de Deus. Which means you're living your life unrewarded for your O difference. que quer dizer que você está vivendo uma vida sem recompensa pelas suas diferenças. Nothing is more painful than to live on the earth not being recognized for your difference. Nada é mais doloroso do que viver na terra sem ser reconhecido pelas suas diferenças. Let's talk about that difference. Vamos falar sobre essa diferença. Every time I get in a car with a minister, Sempre que eu entro no carro com I say, ministro, what describes your ministry in one word? eu pergunto o que descreve o teu ministério em uma palavra. 9 out of 10 times, 9 em 10 vezes, 9 vezes, they will look at me strangely. eles olham para mim com uma forma estranha. I don't know. Eu não sei, I will have to think on eu it. vou pensar sobre isso. I say, is it restoration? É a restauração? Is it healing? É a cura? Is it unity? É a unidade? Is it the Holy Spirit? É o Espírito Santo? Is it faith? É a fé? Is it the anointing for love? É a unção pelo amor? What is your difference? Qual é a sua diferença? Is that difference on the pencils at your church? É a diferença nas canetas ali na sua igreja? Is that word on all the notepads at all of your offices? É a diferença que você coloca nos blocos em todos os escritórios da sua igreja? If I walk in your offices, will I see that word on the walls? Se eu entrar no seu escritório, será que eu vou ver aquela palavra na parede? Is that word in the name of your magazine? Será a palavra ali na Is revista? that word in the name of your television program? Será a palavra que existe no programa seu de televisão? Many years ago, Muitos anos atrás, a man was interrogating me about my ministry. um homem estava me interrogando sobre o meu ministério. He said, I don't understand your ministry. Ele disse: eu não entendo o teu ministério. You write songs, Você escreve canções, you make record albums, você grava you discos, do missionary você crusades, faz cruzadas missionárias, you have success seminars on finances for business people. você tem seminário de sucesso para homens de negócios. He began to list all the things. E então ele começou fazendo uma lista de todas as coisas minhas. He said, what are you about? Ele disse: o que é você? Que eu a respeito do quê? And I had to start thinking. E eu então tive que começar a pensar. And as I thought E and quando eu thought, pensei, what is my obsession? qual é a minha obsessão? What do I love to think O about? que eu amo pensar? What do I respond O to? que é que eu respondo a qual coisa? And I began to find my assignment. E então eu comecei a descobrir a minha missão. My eyes see, Os meus olhos my veem, ears hear, meus ouvidos my ouvem, hands reach, minhas mãos my alcançam, feet walk, meu pé anda, my mind a minha thinks, mente pensa,
Everything created solves a problem. Tudo que foi criado resolve um problema. My glasses solve a problem. Os meus óculos resolvem um The problema. microphone solves a O problem. microfone resolve um problema. Mothers solve emotional As problems. mães resolvem problemas Preachers emocionais. solve spiritual problems. Pregadores, problemas emocionais, espirituais. Doctors solve physical Os problems. médicos, problemas físicos. Lawyers solve legal problems. Os advogados, problemas legais. What is the problem I love to solve? Qual é o problema que eu amo resolver? Because everything created is a solution to a problem. Porque tudo criado é solução para um problema. What angers you is a clue to your difference. O que deixa você irado é uma noção para a diferença que existe em It's você. important. Your anger is a very important part of you. A ira é uma coisa muito importante, parte da sua vida. Even God gets angry all the Até time. Deus às vezes fica irado. Anger is passion, A ira é como a paixão. requiring an appropriate focus. Ela requer um foco apropriado. Does disease and sickness make you angry? Será que a enfermidade e a doença te deixam irado? You may be called to be a doctor. Talvez você tenha sido chamado para ser um médico. Or your ministry may be to pray for the sick. Ou talvez o teu ministério para orar por enfermos. Do you hate child molesters? Você odeia pessoas que molestam crianças? Do you have a hatred for wives who are abused? Você tem um ódio por esposas que são abusadas? What makes you cry? O que é que faz você chorar? What angers you is a clue to something God has anointed you to correct. O que deixa você irado talvez seja uma ideia de que é aquilo que Deus quer que você trabalhe para corrigir. What saddens you O que te deixa triste is a clue to the assignment to heal. é uma ideia para você curar tal coisa. What do you love? O que é que você ama? What do you love to hear about? O que é que você gosta de What do you ouvir? love to talk O about? que é que você gosta de falar What do you love sobre? to learn O about? que você gosta de aprender? I have 12,000 books in my personal library, Eu tenho 12 mil livros na minha biblioteca pessoal, but there's no books on repairing cars. mas não existe nenhum livro sobre como consertar carros. Why? Por quê? I don't want to work on cars. Eu não quero trabalhar com I carro. don't want to know anything about Eu não cars. quero saber nada sobre I carro. have no interest in Não tenho cars. interesse em carros. It's important to identify what you don't have an energy for. É importante identificar aquilo que você não tem energia Don't para try to ela. be interested in everything. Não tente ser interessado em tudo. Choose a focus. Escolhe e focalize numa coisa. What is your assignment? Qual é a tua missão? Your assignment is always to a person or a group of A people. tua missão é sempre para uma pessoa, um grupo de pessoas. If your name is Moses, Se o seu nome é your Moisés, assignment is to the sua Israelites. missão é para os If israelitas. your name is Aaron, Se o seu nome é Arão, your assignment is to sua Moses. missão é para How Moisés. do you know to whom you've been assigned? Como é que você descobre para quem foi a sua missão, para quem é? Whose pain do you feel? A dor de quem você sente? Whose tears affect you? As lágrimas de quem te afetam? Whose joy excites you? Qual a alegria de quem te deixa Who do you entusiasmado? want to protect? Quem você quer proteger? Whose enemies are you willing to confront? O inimigo de quem você quer confrontar? You're not assigned to everybody. Você não tem uma missão para todo mundo. You're assigned to somebody. A sua missão é para alguém. Have you discovered who they are? Será que você já descobriu quem são essas You pessoas? must unclutter your life of everything but your assignment. Você tem que tirar tudo da sua vida que não seja a sua missão. The only reason men fail is broken focus. A única razão por que o ser humano falha é por causa de um foco quebrado. What's your assignment? Qual é a tua missão? Your assignment is A geographical. sua missão é geográfica. Your assignment is the only place God has promised financial provision. A sua missão é o único lugar onde Deus promete a provisão financeira. Money does not follow you. O dinheiro não te Money segue. is waiting for you at the place of O obedience. dinheiro está esperando por ti no lugar da obediência. Money is a divine verification of God's instruction. O dinheiro é uma divina. Money is the divine verification, confirmation that you have followed a divine O instruction. dinheiro é uma divina confirmação de que você está obedecendo a instrução de Deus. God tells Elijah in 1 Kings 17, Deus diz a Elias em 1 Reis: go to the brook. vá para o ribeiro. I've commanded a raven to feed you there. Eu ordenei que um corvo te alimente He ali. goes there. Ele chega ali, The brook is there. o ribeiro está The ali food is there. e a comida vai lá. One morning, Uma manhã, the brook is dry. o ribeiro seca. Why? Por quê? His assignment had changed. A sua missão agora tinha mudado. Money is anywhere God wants you to be. O dinheiro está onde Deus quer que Money você is anywhere esteja. God wants you O to be. dinheiro está em qualquer lugar que Deus quer que você He esteja. assigns money to the place of obedience. Ele leva o dinheiro ao lugar da obediência. A sinner Um pecador, can be where he belongs, ele pode estar aonde ele and pertence. he will prosper. E ele vai prosperar. Because prosperity Porque a is prosperidade the reward for order. é a recompensa da ordem. Order is the accurate arrangement of things. Ordem é quando todas as coisas estão no lugar correto. A sinner can be where God did not assign him, Um
pecador pode estar onde Deus não o chamou. Prosperity will not be there. E a prosperidade não vai estar ali. God made places before He made people. Deus fez os lugares antes de fazer as pessoas. Where you are matters as much as what you are. Aonde você está é tão importante quanto o que você é. What is your difference? Qual é a sua diferença? What is your difference? Qual é a sua What is diferença? your difference? Qual é a sua diferença? Whose pain matters to A you? dor de quem você se Whose importa com tears ela? affect you? A lágrima de quem afeta você? Second mistake O segundo erro in ministry. no ministério. Too proud to pursue mentorship from uncommon ministers. A pessoa, às vezes, é orgulhosa demais para buscar orientação através de um mentor fora do comum. Too much pride Muito orgulho to ask a question. para fazer uma pergunta. The greatest thing on earth is a question. A maior coisa na terra é uma pergunta. You cannot name anything more important nor powerful on earth than a question. Não existe nada mais importante, mais poderoso do que You uma can't even pergunta. be saved until you ask a question. Você não pode nem ser salvo enquanto não You fizer uma cannot be pergunta. changed Não pode ser until mudado. you ask, what must I do to be saved? O que devo fazer para ser salvo? The earth belongs A terra pertence to the person who asks questions. à pessoa que faz perguntas. Whoever asks the questions Quem faz perguntas controls a conversation. controla uma conversa. Whoever asks the question Quem faz a pergunta controls an environment. controla um ambiente. Questions reveal humility. As perguntas mostram Questions humildade. reveal your passion. Perguntas mostram a tua And if paixão. I ask a question, Se eu fizer uma pergunta, it reveals my trust in you to revela answer the minha question. confiança em ti para I responder a minha I pergunta. never look for answers. Eu nunca busco a I resposta. look for the right question. Eu sempre busco a If resposta I ask the correta. right Se question, eu fizer a pergunta the certa, question will introduce me to an answer. a pergunta vai me levar para a resposta. I collect questions. Eu faço uma coleção de perguntas. Questions host answers on the earth. A pergunta, ela traz as respostas escondidas aqui na terra. Tonight I want to talk to you about every battle. Esta noite eu vou falar sobre toda batalha. Battle is the seed for your territory. A batalha é a semente para o teu território. God has given you turf or territory. Deus tem te dado territórios. Every battle in your life is to take the authority over your turf. Toda batalha na sua vida é uma batalha para conquistar um For a território. mother, it may be her home. A mãe talvez seja o lar. For a pastor, it may be his city or his church. Pastor pode ser a sua cidade, a sua igreja. For a businessman, it may be the market. Para um homem de negócio pode ser o mercado. Battle is the seed for territory. A batalha é uma semente para o The território. purpose of O territory propósito do is território provision. é a provisão. God gave you a field. Deus te deu um campo You sow into that e field, você semeia naquele and campo. that field produces reward E for you. aquele campo agora produz a recompensa para ti. Questions are incredibly important. As perguntas são incrivelmente importantes. Dr. Oral Roberts told me one day, Dr. Oral Roberts me disse um certo dia. a young man sat with him for 2 hours Um jovem sentou ao seu lado por and 20 never horas asked a single question about divine healing. e nunca fez uma pergunta sobre cura divina a ele. Bill Gates is worth over $80 billion. Bill Gates, ele vale mais ou menos mais de 80 bilhões de dólares. If you had lunch with him today, Se você almoçasse com ele hoje, what would you do to prepare for conversation? o que é que você faria para se preparar para aquela conversação? Would you call your friends Você iria ligar para os seus and amigos say, pray that he'll give me some money? e dizer, ore para que ele me dê algum Or dinheiro? would you sit down Ou será que você iria and sentar-se decide the top 10 questions you would ask e him? decidir as 10 perguntas mais importantes que você iria fazer a ele? What's his greatest financial mistake? Quais são os maiores erros financeiros da sua vida, Bill Gates? If he had $1,000, Se ele tivesse $1.000, what would he do with it? o que ele faria com If isso? he had 5, Se ele tivesse 5 if he mil, had se 10,000, ele tivesse 10 what mil, would he do with o que é it? que você faria com isto? Questions Perguntas reveal your humility. revelam a tua humildade. The pastor of this church O pastor desta igreja has succeeded incredibly. tem sucedido muito bem, Look what he's incrivelmente. accomplished for God. Vejam o que ele tem feito So para he Deus. knows something others do not know. Ele sabe algo que outros não He sabem. sees something others do not Ele vê see. algo que outros não veem. He has an invisible checklist to discern the character of others. Ele tem uma lista invisível, incrível de ver os outros. If you had lunch with him, Se você almoçasse com ele, what would be 3 questions you would quais ask? seriam as 3 perguntas que você faria a ele? What's the proof you are a learner? Qual é a prova de que você é um aprendiz? What's the proof
Qual é a prova? That you're a lifetime protege. Que você a vida inteira é um aprendiz. I'm a protege. Eu sou um aprendiz. I'm a protege of life Eu sou aprendiz da vida. much before I'm a mentor. Muito antes de eu ser um mentor. I entered life as a Eu protege. sempre entro na vida como um Every aprendiz. day of my life, Todos os dias da minha I vida. photograph my environment. Eu sempre tenho uma visão do meu What's ambiente. different? O que é What's diferente. unique? O que é In diferente. every Em conversation, toda conversa. I listen for difference. Eu ouço as I diferenças. look into the eyes Eu olho nos olhos to see difference. para ver a I'm diferença. listening to tone, Eu estou ouvindo as conversações for energy, para energia, enthusiasm. entusiasmo. I listen for pain. Eu ouço a dor. I look at the countenance. Eu olho na face, no Joseph looked semblante. at the countenance José olhou no semblante to discern a problem. para discernir um problema. Our pride Nosso orgulho stops us from asking questions. nos impede de fazer perguntas. Enter every conversation as a learner. Entre em toda conversação como aprendiz. Stay in every relationship. Fique em todo relacionamento. Stay in the position of a learner. Fique na posição de um aprendiz. I have two passions: Eu tenho duas paixões: learning aprender and teaching what I learn. e ensinar o que eu aprendo. Learning Aprender and teaching what I e learn. ensinar o que eu aprendo. I must take in Eu tenho que a trazer 1,000 times a more mim 1000 vezes mais than what I teach, o que eu ensino. so that I teach from my overflow. Então eu ensino daquilo que está fluindo, Are you a learner? transbordando. É você um aprendiz? Where do you store your knowledge? Aonde é que você guarda o seu conhecimento? Do you have my briefcase handy? Você Open it up and bring my Fujitsu. Open it up and bring the Asus to me. traga aqui o meu computador. Where do you store your knowledge? Aonde você guarda o seu What conhecimento? is your information system? Qual é o seu sistema de informação? Where do you store all your discoveries? Aonde é que você guarda todas as suas descobertas? I don't use my mind for storage. Eu não uso a minha mente I para use it for guardar. creativity. Eu uso a minha mente Thank para criatividade. Everything God's ever told me Tudo que Deus disse a mim is written in my computer. durante a minha vida está nesse computador. 61 million words. 61 milhões de palavras. 61 million words. 61 milhões de palavras. If you come to me Se você vier a and mim you say, what did God tell you? e perguntar o que é que Deus te On disse July the 1st, no dia 1º de julho 1988, de 1988, in 3 clicks, em 3 cliques, I can have you there. eu vou te levar aí. I have a $100 scanner. Eu tenho um scanner de 100 And dólares when I read an article, e quando eu leio um artigo, I don't try to remember that eu article. não tento me lembrar daquele My artigo. mind's for creativity. A minha mente é usada para This criatividade. is my wisdom system. Isto aqui é a minha irmã de So I sabedoria. place the piece of paper Eu coloco aquele pedaço de papel on a scanner no escaneio and I scan it into this. e então guardo aqui no At 2 computador. o'clock this morning, Às 2 horas da manhã, esta manhã, I was reading eu estava lendo conversations I had with Oral Roberts, conversas que eu tive com Oral Roberts, Benny Hinn, Benny Hinn, Morris Cirillo, Morris Cerulo. uncommon achievers in the ministry. São pessoas que conseguiram coisas fora do comum no ministério. Where do you store your discoveries? Aonde você guarda as suas descobertas? I keep paper and pen, Eu sempre tenho papel e uma caneta. a short pencil. Uma canetinha curta, pequena. Is more important than a long memory. É mais importante do que uma memória bem The comprida. importance of storing your knowledge. A importância de você guardar o conhecimento. What's the last 3 questions you have asked Quais são as últimas 3 perguntas que você fez of the mentors in your life? dos mentores da sua vida? It's a mistake. É um erro? It's a mistake É um erro. not to pursue with passion Não buscar com paixão knowledge that's stored in others. o conhecimento que está guardado nos outros. Labor for right questions. Você sempre tem que ter as perguntas certas. Questions are the doors to different worlds. As perguntas são as portas para um mundo diferente. The difference in every season A diferença em todo o período da sua vida is a question. está numa pergunta. Joseph José, sees a countenance. ele viu o semblante. He says something is wrong. Ele disse: algo está errado. What is wrong? O que está errado? It was the dream that troubled the butler and the baker. Foi os sonhos que perturbou o padeiro e o copeiro. His question linked him with Pharaoh. A sua pergunta o ligou com Faraó. Questions. Perguntas? Questions. Perguntas. Labor to become effective with right questions. Você tem que ter um interesse por perguntas corretas. I tried for many years Por muitos anos eu tentei to hire assistants contratar assistentes. who would buy a map Queriam comprar um mapa when they drove me around. quando me dirigiam. I would say, Eu dizia: do you know where you're going? você sabe onde você está indo? I'll find it.
Eu vou descobrir. Buy a map. Compre um mapa. Stop. Pare. Buy a map. Compre um mapa. Ask questions. Faça pergunta. Oh, I'll find it. Eu vou descobrir. Some of you are married to a husband Alguns são casados a um esposo who won't ask questions. que não faz pergunta. Your life is painful. A sua vida é dolorosa. Smile. Dê um sorriso. That was a joke. Foi apenas uma piadinha. He would rather drive around for 2 hours Às vezes o esposo prefere dirigir 2 horas than stop and ask the question. perdido do que parar e perguntar pela direção. If your husband won't ask questions, Se o seu esposo não faz perguntas, he's probably ignorant in other areas too. provavelmente ele é ignorante em outras áreas também. Look at someone next to you Olhe para alguém perto de você and say this word. e diga a seguinte palavra: If you stay stupid, se você continuar I estúpido, cannot be your